Olá pessoal, dando continuidade, mais um vídeo da série de resumo de conteúdo da certificação Cloud Digital Leader da Google, do GCP. Agora vídeo 4, capítulo 4. Aqui traz o crescimento com a inteligência artificial, como que a gente pode colher benefícios no negócio com a inteligência artificial. Então a gente vai entender inteligência artificial e machine learning, os principais temas, descobrir o real potencial do que pode ser feito com machine learning, conhecer os produtos do ecossistema do GCP, do Google Cloud e um resumo. Então vamos lá. Primeira coisa, definir inteligência artificial. Existem várias definições, mas aqui estão algumas bem interessantes. A primeira delas é a habilidade das máquinas performarem, realizar as tarefas que normalmente requer inteligência humana. Isso daqui é do Departamento de Defesa e Inteligência Artificial. Isso daqui é uma frase bem interessante, é realmente isso. A máquina possui essas habilidades de realizar algumas tarefas que a gente realiza, não é só a questão lógica, matemática, Claro que isso está atrás, mas é essa percepção. E a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes, criar máquinas inteligentes, ecossistemas inteligentes, que tenham esse conceito de inteligência, E isso é um pouco algumas definições. Se você pesquisar na internet, você vai achar muita coisa interessante. Depois que a gente entende um pouco essa definição, traz essa questão dessa capacidade da máquina realizar tarefas que geralmente o humano realiza, e com essa percepção de inteligência, essa sofisticação de execução, a gente tem um pouco alguns benefícios. Quais são os principais benefícios de inteligência artificial? A gente consegue realizar uma análise preditiva, que é tentar, através de inteligência artificial, machine learning, criar algoritmos em que nos tragam insights de possibilidade. Por exemplo, qual é o cliente que eu devo ou não dar crédito? Isso daqui é prever algo, baseado em várias informações. Incrementar a produtividade, porque a gente pode, em diversos cenários, entender o que pode melhorar ou o que está prejudicando a produtividade. Tem mais tempo para os humanos, mais tempo para as pessoas executarem outras tarefas, reduz erro devido às precisões, a nível de precisão, melhora a experiência do usuário, como a gente conhece muito isso nas questões de quando a gente visita alguns sites de compra, geralmente ele traz aqueles produtos, recomenda produto que mais agrada a gente. Automação, tarefas que eram repetitivas, demandavam um certo horário, um fluxo de processo muito grande. Através do uso de inteligência artificial, a gente consegue deixar isso automatizado e ter poucos pontos de atuação, ou nenhum. E isso é bem interessante. E é importante lembrar, deixar claro, a gente escuta muito a questão de inteligência artificial, AI e machine learning. Machine learning é uma parte, ela está englobada dentro desse conceito de inteligência artificial, que é dar aos computadores a habilidade de aprender, sem ser explicitamente programado para isso, sem receber a instrução do que deve ser feito. Mas o próprio computador encontra um caminho, ele chega a uma decisão baseada nesse processo de aprendizado. Um exemplo que a gente escuta muito, eu acho muito interessante, como que a criança aprende com relação a itens de segurança, por exemplo, a tomada. Ela pôs a mão uma vez ali na tomada, se ela leva choque, nunca mais ela vai colocar a mão, ela aprendeu. Em algum momento ela teve essa decisão de pôr a mão na tomada e levou um choque. Então alguns algoritmos, eles aprendem com essa questão de tentativa e erro também, Então é bem interessante, mas o objetivo aqui não é aprofundar muito, é entender esses benefícios que são diversos. E depois dos benefícios, a gente tem casos de uso, onde pode ser usado. Por exemplo, no varejo, no retail, nos canais de venda, tentar entender a demanda, prever demanda, o quanto que eu vou vender baseado no meu histórico. Análise de sentimento, como que o cliente está tendo a percepção do meu produto através de capturar texto, áudio, fazer essa análise para entender se está sendo bem avaliado. Fraude, detecção de fraude, comportamentos que podem dar prejuízo financeiro. Personalizar a oferta, isso é bem conhecido pela gente, a gente vê os produtos nos e-commerces daquilo que a gente gosta.
prever o churn, que é o quê? O cancelamento, é o cliente deixar de utilizar o serviço, deixar de ser o cliente, e formação de preço também. Então existem várias outras possibilidades, essas são as principais, para varejo, né? Para o retail, né? Quando a gente pensa em finanças, é análise de risco, trade forecasting, que é previsão de faturamento, previsão de ocorrências de movimentação financeira, score de crédito, tentar deliberar uma pontuação para aquele cliente, para tentar saber o poder aquisitivo dele, né? Entre várias outras opções. Aqui tá algumas. Questão de saúde, otimização de segurança do seguro envolvendo os apólices, enfim. Imagens para auxiliar, confirmar diagnóstico, que talvez não por erro médico, né, mas por alguma percepção passa algo em diagnóstico por imagem. Então a inteligência artificial consegue ajudar o profissional de saúde, checar prescrições baseadas em dados ou imagens também, e também a questão robótica, né, decisão ou equipamentos de apoio para cirurgia, enfim. Isso é um pouco, existem outros segmentos, outras aplicações. E quando a gente entende esse conceito de inteligência artificial, lembrando que ela é a ciência de fazer com que as máquinas tenham a simulação da inteligência, né? E Machine Learning é uma sub-área, entre outras áreas dentro de inteligência artificial. E o uso, né? Existem vários benefícios, como automações, predições de análise, né? Tentar prever o que vai acontecer, melhorar a experiência do cliente, incremento, aumento de produtividade, redução de erros, né? Principalmente erros humanos e as consequências, e ter mais tempo livre, porque a gente automatiza, a gente deixa tarefas mais ágeis, né? E Machine Learning não existe hoje um limite de aplicação, pode ser usado em várias indústrias, né? Como comércio, finanças, varejo, saúde, a gente viu alguns exemplos. Então isso é um pouco entendendo o cenário de inteligência artificial e machine learning. Agora, qual é o real potencial de aplicabilidade disso, né? Como que pode ser feito? E também entendendo o potencial, né? Como é realizado um pouquinho o ecossistema. Primeiro a gente tem um workflow de machine learning, né? A gente prepara, tem um ciclo para machine learning acontecer quando a gente olha esses dados. E geralmente a gente tem essas etapas: preparação dos dados, criar um modelo, a gente treina um modelo, a gente pega o algoritmo para ele ter uma boa precisão e outros indicadores também, mas que seja um bom modelo de machine learning, de inteligência artificial. Tem o deploy, onde a gente coloca em produção para aquele modelo começar a realizar aquilo que ele precisa com os novos dados. Ele gera as predições, a gente precisa monitorar essas predições, se está de acordo com aquilo que a gente espera e se realmente elas estão sendo assertivas. E a manutenção do modelo, se algum perfil de cliente muda, alguma variável muda e a gente tem necessidade de repetir esse ciclo, né? Voltar lá para a preparação, criação do modelo, ou a gente fazer novo treinamento, um novo deploy, enfim, isso é um ciclo, né? E dentro dessas variáveis, a gente tem preparação do modelo, é aonde vai mais tempo, né? A gente tem que criar o dataset, né? Essa massa de dados, limpar, tirar os erros, reduzir redundância. Tem N técnicas aqui para deixar o dado da forma em que o modelo de machine learning precisa, né? Então existem modelos que eles não recebem dados textuais, a gente precisa transformar esse dado de texto de alguma forma em uma questão numérica. Então tem várias características, aqui é a parte que mais demora nesse processo. Depois a gente tem a criação do modelo, que a gente determina se vamos usar um TensorFlow, que é uma tecnologia, é um serviço embargado em GCP, que a gente consegue usar alguns algoritmos, né? Ou vai para o Scikit-Learner, ou outros modelos ou grupos de algoritmos. Questão do Jupyter Notebook, quando que a gente vai montar o nosso modelo no Python, a gente vai deixar aquele notebook para algum consumo dentro de algum repositório. Então tem esse processo de criação de um modelo, para que depois esse modelo possa ser treinado. Usando os valores, a gente sabe o target, a gente sabe aquilo que a gente quer descobrir, aquilo que a gente tem como alvo, e tem vários atributos
que já conseguimos identificar o que impacta para o modelo, né? Aqui nessa fase a gente consegue ir afinando o modelo. A gente faz o deploy, salva o modelo em algum framework de machine learning, coloca para treino e cria o recurso para esse modelo virar um recurso e ser consumido. E ele começa a gerar as predições, que tem diversos métodos. A gente pode deixar online via requerimento HTTP para realizar a predição, ou seja, ele recebe a informação de outro lugar e esses sistemas se comunicam por portas de comunicação, ou pode ser somente por batch, né? Que eu pego uma massa de dados em algum momento do dia e eu insiro ali. Ele não está constantemente online, em real time ou near real time, utilizando isso, né? E monitorar. A gente começa a monitorar, a gente valida as predições e vê se está no level desejado, e a gente vai melhorando essa qualidade dos dados, a qualidade da predição e do modelo. E isso entra muito depois nessa gestão. Quando for necessário, a gente volta e refaz esse ciclo de 7 etapas, né? Isso não é uma regra, que são sempre essas 7 etapas, mas é interessante pelo menos a gente ter esse conhecimento, que é algo comumente usado e comentado, né? Então a gente realiza, a gente entende, a gente está entendendo esse potencial e esse workflow de machine learning. E quando a gente fala de preparar o dado, né, limpar, é preparar, remover, tirar duplicado, dados incorretos, e é a parte mais intensa, que mais demora. Às vezes demora 80% do trabalho, tá nisso aqui, na etapa 1, e o restante vai mais rápido. Quando eu falo limpeza, eu também falo em transformação, mudar o tipo de dado, o formato. Eu tenho que tirar aqueles outliers, que são os dados que trazem números que não são reais. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, o meu ticket médio geralmente é 150, 200 reais da peça. De repente eu tenho uma peça lá de 5 mil reais. É um outlier, isso daqui pode influenciar no modelo. E às vezes eu tive uma venda, é necessário tê-lo, ou ele está ali de forma errada porque era 500, alguém digitou uns € a mais. Então é importante ter essa visão, né? E as anomalias, os dados incorretos em formato que era para ser uma data e de repente não está no formato data por algum motivo. Tudo isso, né? Então, preparar essas features e criar novas features, novas inserções de dados, novas variáveis. Por exemplo, se eu junto o preço da minha peça com a quantidade que o cliente levou, eu posso descobrir o meu preço médio, né, meu ticket médio de peça. Qual que é o preço médio daquele cliente? Talvez é uma variável que não tenha no sistema, mas talvez seja importante, né? Determinar, posso criar uma coluna com... eu sei a data, o horário que ele comprou, eu posso criar ali uma coluna e dizer se ele é um cliente que comprou no período da manhã, da tarde ou da noite. Isso pode ser uma variável importante. Enfim, vai de acordo com os modelos e essa necessidade. E depois que eu fiz essa limpeza dos dados, né, tem a parte do treinamento e execução, que é separar esse modelo, aplicar qual que é o modelo ideal, testar, pegar essa massa de dados. Geralmente a gente tem diversas literaturas que trazem a concepção disso. Aqui eu trouxe um modelo. Se eu tenho, por exemplo, 100 mil linhas, geralmente 70% disso, ou seja, 700 mil linhas eu deixo para treinamento. Para que meu modelo, o treinamento é na hora que eu coloco em prática um modelo para ele entender aqueles dados. E depois eu pego 20% daquilo, coloco para validação, né? Então eu valido como se fossem novos dados para ver se ele está performando legal. E eu deixo também uma porcentagem de teste para ver como que está sendo na hora que entrar novos dados, para eu saber se está tendo uma boa acurácia ou uma boa probabilidade correta. Enfim, são N modos de avaliar de acordo com o modelo. Então isso é um pouco da questão de treino, né? Então se a gente entende o potencial, esse ciclo, a gente vê que machine learning é algo que tem um poder bem forte, né? Algo avançado que pode possibilitar, e ele diversos benefícios, e possui o seu workflow, né? O seu ciclo ali definido com várias etapas, que vai desde a preparação, codar um modelo, pôr em treinamento, teste, colocar em deploy, gerar predição para ver se está correto, limpeza de dados, entender, deixar esse dataset da forma ideal para o modelo é uma etapa muito importante, é a que mais consome tempo geralmente.
E principalmente usar pontos de correção, criar novas features, entender, testando o modelo, retestando, criando novamente, fazendo mudanças para que ele sempre tenha uma boa performance esperada, né? Então isso daqui é um pouquinho o resumo sobre colocar em produção, entendendo essa execução do modelo de Machine Learning. Depois a gente tem um pouco investigando os principais serviços que existem dentro do Google Cloud. A gente tem o Hub, né, um complemento de vários serviços no Vertex AI, que é a plataforma de serviços da Google, né? Aqui você consegue criar modelos de diversos modos e é muito interessante. Aqui traz várias ferramentas, desde inteligência artificial, os modelos de machine learning. Te aconselho a dar uma lida aqui para não estender muito o vídeo, né? Aqui traz cases de uso, traz conhecendo um pouco mais, entendendo o recurso, documentação. Então é muito interessante essa plataforma. E dentro dela a gente também tem o que integra a questão de AutoML, né? O AutoML são produtos dentro do Google que você consegue personalizar modelos de machine learning com grande quantidade e com um conhecimento e um esforço baixo. Então, se sua equipe não tem um conhecimento altamente técnico, você pode usar desses serviços de AutoML, que ali existem formas de você criar modelos de machine learning sem código e disponibilizando os dados. E é bem interessante porque tem diversos tipos, a gente vai comentar, mas aqui tira uma limitação de eu preciso ter muitos dados para gerar algum modelo. Talvez você tenha poucos dados, 500, 600 registros, mas é um tipo de dado que o Google já tem histórico dentro da base dele, e ele consegue comparar aqueles dados e te trazer um bom modelo, que te dá uma boa performance. Até mesclando os dados que você possui com outros dados já utilizados ou treinados dentro da plataforma, né? Assim, falando em poucas palavras, é bem interessante isso. Então temos aqui depois o próprio ciclo, né? Que a gente tem aqui dentro também o ciclo de preparar, criar um modelo, treinar, deploy, gerar as predições, monitorar e a gestão desse modelo. E quando a gente fala de AutoML, é possível, como eu disse, ter essa grande qualidade dos modelos, né? Sem código e sem expertise. Onde eu consigo ceder texto, ceder tabelas, imagens ou vídeo. Agora eu vou até trazer aqui um modelo, um link, vou deixar aqui, não tinha colocado, com imagem. Exemplo de AutoML. Deixei o link aqui. Vou abrir. Aqui é dentro da plataforma do Google, onde você consegue usar o Vision AI, que ele gera insights através de AutoML com imagens, né? Ele é uma API específica, não vou entrar muito em termo técnico, mas ele consegue facilitar, gerar modelos para avaliar imagens, né? Como eu vou até colocar uma imagem aqui, olha só, para você testar a API, peguei uma imagem de banco aberto na internet, não sou um robô, e ele vem e gera. Eu vou esperar pausar o vídeo aqui, e quando... Opa, já gerou, nem precisou pausar. O que é interessante aqui? Olha só. A gente tem faces, ele detecta questões de face. Olha a face 1, né? Aqui, por exemplo, essa menina com a abobrinha azul, vestido vermelho e jaquetinha preta, ela é a face 4. Então, ela traz informações sobre essa face detectada, ó. É joy, o quanto que ela tá joy, o quanto que ela tá feliz, né? Com relação ao rosto. E se eu tiro aqui, olha, põe outras opções aqui de análise, a gente consegue ver melhor a imagem e comparar isso que ela trouxe, né? E detecta também objetos, né? Detectou várias pessoas, vestido, top, camisa, balão, e ele traz a porcentagem de certeza que ele tem que realmente é aquilo, né? Traz labels, olha só. Sapato azul, ele vai trazer marcações, né, do que traz na imagem, do que ele detecta. Texto, né, ele consegue identificar onde tem texto. Aqui no caso não tem texto, mas ele consegue, se tivesse
um trailer aqui, um texto na parede, ele conseguiria detectar, e algumas propriedades, principalmente propriedade de cor, olha que interessante. De repente você tirou uma imagem, uma foto, você quer saber as composições de cores, e traz o JSON também, o resultado, o arquivo, né, aqui com as informações. Então é super interessante. Não vou entrar muito em detalhe técnico, mas isso daqui é uma boa amostra do que a gente consegue implementar para reconhecimento de imagem, usando essa API do Vision API, né? Do Vision AI, que traz benefícios aqui. Na parte esquerda tem detalhes e mais informações. Tem o AutoML Services, são os serviços orientados para o AutoML. Então a gente tem Natural Language, que é o quê? É um modelo supervisionado para reconhecer padrões de textos, né? Aqui o tabelas é utilizar tabelas, dados para a gente colocar modelos preditivos. O Vision é com imagens, identificar conteúdo, características da imagem, isso que a gente fez agora, né? Ali no modelo. E de vídeo, que a gente consegue também extrair objetos, classificar objetos, reconhecer informações importantes no vídeo, utilizando desse AutoML. Lembrando de ser para times que possuem pouco conhecimento em código, né? Então, para facilitar, e utiliza já de modelos pré-treinados, que pode te ajudar com relação se você não tiver uma grande base de dados, ok? Temos também como que a gente vai para um outro ciclo, que é investigando o ecossistema, né? O AutoML. A gente tem também gerando resultados com a API. Então a gente consegue, com modelos pré-treinados instantaneamente, receber dados e colocar nessas APIs como texto, para pegar texto virar áudio, pegar áudio virar texto, análise de sentimento de texto, né? Existem mais de 100 linguagens. A gente tem o Cloud Translation, que é pegar texto em alguma língua, por exemplo, o inglês, e pegar essa língua, passar para o português, né? A gente faz o translate aí do texto, a tradução. O Cloud Vision, Cloud Video Intelligence, que ele pega também determinar itens em vídeo. Cloud Vision avalia itens em vídeo e outras informações. E a gente consegue também fazer tradução de vídeos. Tem o Media Translation, que pega vídeo e traduz. O Diagliflow, que é o chatbot, para a gente criar aqueles chatbots que nem a gente vê em site, que entra, interage, né? Diga o que você deseja, a gente começa a conversar com aquele robô. E recomendações também, implementar um modelo de recomendações. De acordo com o perfil que o cliente navega na nossa aplicação, no nosso site, a gente consegue fazer recomendações de conteúdo, de produtos, enfim. Né? Então esses são alguns dos serviços dentro do Vertex AI, que é essa plataforma do Google com produtos de inteligência artificial. Ok? Então, pessoal, resumindo a sessão, a gente entendeu a inteligência artificial e machine learning, trazendo machine learning aí suas definições, inteligência artificial, entendendo que machine learning faz parte, é uma sub-área de inteligência artificial, o potencial ali e a aplicação de machine learning, entendemos o workflow, as etapas, né, para sair desde os dados até a entrega de um modelo, a limpeza de dados, que é o que mais toma tempo, e o treinamento de modelo de acordo com as características que o modelo traz, né? Investigamos também o ecossistema de serviços do Google, o Vertex AI, que é uma plataforma para pessoas com mais conhecimento técnico e com possibilidades aí de diversos algoritmos e serviços de inteligência artificial e machine learning. O AutoML, que é um treino que precisa vários serviços que não precisa de codar, conhecimento em código, e ele aceita aí texto, tabelas, imagens ou vídeos, né? Não aceita PDF, é importante. Algumas questões de teste cai isso também. E as APIs, que eu consigo pegar o meu modelo e distribuir por requerimento de HTTP. Eu consigo conectar em outras plataformas e fazer com que esse modelo transicione dados e também performe. Esse foi um vídeo mais longo, mas inteligência artificial tem muito o que falar, espero que você tenha gostado. Esses são os principais pontos que é importante saber para a questão da certificação, né, ou para um conhecimento em cloud. Um abraço e até o próximo vídeo.